Tu estava na rua ontem às 7h01, PG? Às 7h01 da noite. Deixa eu pensar. Eu já estava dentro do Clube do Comércio, para aquela solenidade, da Câmara do Livro, né? Então tu não viu o meteoro superbólido? Não. Eu tava na rua, eu tava de costas pro ponto onde passou, lá na Sojipa, e daí tinha duas colegas da atividade física, elas estavam de frente, e daí elas comentaram depois que já tinha passado, assim, uns segundos depois. Então não deu tempo de me virar para ver, mas todo mundo que viu relata que foi assim algo muito forte, né? Bem luminoso, muito luminoso, um meteoro superbólido. E para falar sobre esse meteoro, nós vamos conversar agora com o professor Carlos Fernando Jung, do Observatório Heller Jung. Bem-vindo, professor, boa tarde. Paulo Germano, sempre um prazer. Boa tarde. E junto à Gaúcha. E tivemos aí sim um grande meteoro, né? Que a gente denomina normalmente superbólido, né? Foi exatamente aí às 19h01, nesta quarta-feira, e ingressou na nossa atmosfera a partir aí do oceano, né? E se deslocou durante 8 segundos aproximadamente até o início da serra. Então foi também uma surpresa, né? Porque sempre é um efeito, né? Um evento muito bonito, muito lindo, né? Mas também muito perigoso. Por que perigoso, professor? Bem, primeiro nós temos que entender o que é então o tal do superbólido, né? Na verdade, a gente tem muitas rochas ainda, né? Um grande cinturão em volta do nosso sistema solar. Que lindas, mas desculpa interromper o senhor, professor, na nossa live tem as imagens dele cruzando o céu aqui do Rio Grande do Sul, muito bonito. Verde. Por favor, pode continuar, professor, desculpa. Então nós temos ainda muitas rochas, né? Que são provenientes da formação do nosso sistema solar, do nosso planeta, né? Em volta aí do nosso sistema solar. Então aquelas imagens bonitas, né? Do Sol, dos planetas, né? Em volta do Sol, não é bem assim como funciona o nosso céu, né? O nosso universo. Na verdade, a gente tem muito lixo, né? A gente diz, né? Muitas rochas remanescentes. E elas estão por aí, né? São rochas às vezes muito grandes, né? Então, acima de 1 metro de diâmetro, a gente costuma chamar de asteroides. E abaixo de 1 metro, a gente chama de meteoroides. Então, o que mais entra na nossa atmosfera são meteoroides, né? Abaixo de 1 metro, né? Pra vocês terem uma ideia, só o ano passado aqui no observatório eu registrei mais de 8.000 quedas, né? As pessoas, às vezes, passam desapercebido, mas isso ocorre durante o dia e a noite, né? E a nossa atmosfera nos protege disso, senão seria inviável, evidentemente, a nossa vida aqui no planeta. Bem, o que é então o tal do superbólido? Superbólido é um grande meteoro, né? Então uma rocha espacial muito grande, normalmente acima de 1 metro, então a gente já disse que é um pequeno asteroide, que entra em rota de colisão com o nosso planeta, né? Nossa gravidade então acaba atraindo ele ingressa na nossa atmosfera, né? Inicia esse processo então de fricção contra gases, contra o nosso ar, né? Gera então esse plasma, né? Que fica essa luz intensa, ele em grande parte do tempo, né? Ele acaba derretendo, né? Ou muitas vezes explodindo, né? O que acontece é que quando é muito grande, né? Quando ele produz essa luz muito intensa, significa que ele tem um tamanho muito grande também, e isso apresenta um certo risco, né? Nós estamos aí sujeitos a quedas durante as 24 horas, principalmente desses asteroides então menores, que não são tão detectáveis assim, né? Só os maiores asteroides são detectáveis, né? Isso pode ocorrer essa queda em áreas habitadas, em grandes centros, enfim. Não existe, durante as 24 horas, uma possibilidade ainda de qualquer tipo de previsão de quando e onde vai haver essa queda. Um meteoro como ontem, que aconteceu, né? Se ele cai, por exemplo, num grande centro, certamente ele provoca aí mortes, né? Provoca aí danos em estruturas, em casas, edifícios, né? Ele vai causar, infelizmente, um estrago, vamos dizer assim, né? Muito grande. E houve muitos casos assim, professor, documentados, em que o meteoro caiu numa zona urbana ou habitada, no mínimo? Sim, existem, né? A gente tem um exemplo aí, um superbólido que caiu na Rússia, inclusive, Chelyabinsk, né? Que produziu aí de mais de 1.000 feridos, né? Ocorreu explosão de janelas, de portas, derrubou muros, né?
Então, mas por que ocorre isso? Isso ocorreu, inclusive, aqui foi escutado na região de Torres, onde ele passou basicamente por cima, né, nosso litoral norte. Porque ele rompe a barreira do som. Então, ele dá um sonic boom, que a gente chama, né, que é a gente ouve o som da explosão, né, porque, para vocês terem uma ideia, a velocidade média de um meteoro é 70 mil quilômetros por hora. Nossa! Fica quase inimaginável uma velocidade dessa, né? Existem até acima de 200 mil. Né? Então, quando ele rompe essa barreira, evidentemente, a gente escuta como se fosse um jato, como normalmente as pessoas escutam, né? Às vezes mais elevado esse ruído. Então, a onda de choque produzida, dependendo da altitude onde é que ele ocorre essa explosão, ele pode, sim, destruir todas as janelas, portas, vidros de uma cidade inteira. Nós temos um caso aqui no Rio Grande do Sul, que inclusive eu registrei, que tinha sido até então o maior superbólido registrado, que foi em 2020, foi no dia 1º de outubro de 2020. Isso foi aí 3 horas e 48 minutos, então não foi assim, mas foi 1 hora e 9 minutos, não foi tão avistado, né? Ele explodiu sobre a zona de Vacaria, a 18 quilômetros de altitude, né? Para os ouvintes terem uma ideia, aí os jatos normalmente estão aí sobrevoando uma altitude de 10 quilômetros, 12, né? Foi bem mais alto. Se ele explode a 10 quilômetros, ele com certeza explodiria todos os vidros da cidade de Vacaria, aquela zona toda ali, tá? Então, realmente, assim... E o de ontem explodiu a que altitude, mais ou menos? A gente ainda está analisando esses dados, né? Porque quando ocorrem essas quedas, né, normalmente satura um pouco, inclusive todas as imagens que a gente tem, né, a gente tem que fazer essas análises com muito cuidado. A gente está tentando determinar o peso ainda, né, a velocidade, principalmente o tamanho. Esse de 2020, depois da análise feita, a gente chegou à conclusão que teria 1,74 m de diâmetro, né, e 9 toneladas quando ele ingressou na nossa atmosfera. Aí, claro que ele vai perdendo massa, né? Chega num ponto que ele não aguenta mais a pressão, muitas vezes ele explode. Outros chegam ao solo. E aí que vem a questão interessante, né? E aí é uma coisa importante para a população conhecer. Tá? Quando essa rocha espacial está lá no céu, né? A gente chama de asteroide acima de 1 metro e meteoroide abaixo de 1 metro. Quando ela ingressa na atmosfera, ela recebe o nome de meteoro. E quando, por acaso, sobrar algum fragmento e chegar ao solo, a gente vai chamar isso de meteorito. Então, a gente está calculando que essa queda de ontem, ela produziu, sim, fragmentos que podem ter chegado ao solo, né? E aí vem uma questão muito interessante. Quando ocorre essa possibilidade, para vocês terem uma ideia como funciona isso, vem pessoas de várias partes do mundo, né? Americanos principalmente, para tentar fazer essa busca, né? Por causa do valor os valores desses detritos, né? O meteorito, dependendo do tipo, né? Nós temos vários tipos, temos condritos, temos acondritos, né? Temos aí sideritos, atinge valores aí bem elevados. Claro. Então, no caso de ontem, se sabe onde é que onde podem estar os fragmentos? Onde é que ele caiu, né? Isso, nós estamos calculando o que a gente chama de área de dispersão, né? Então, ele como entrou aí pelo oceano, ele passou basicamente aí por cima de Torres, né? A gente está calculando que tenha possivelmente chegado até o início da serra, né? Pouco antes da divisa ali de Santa Catarina, né? Mais aqui para o Rio Grande do Sul, né? Ele foi bem mais próximo aqui do Rio Grande do Sul, então não foi basicamente sobre Santa Catarina. O problema todo disso é que normalmente essas áreas têm muita vegetação. Ali então, eu ia comentar. Ali é a região Mampituba, né? Três Forquilhas, aquela região de encosta de serra. Isso. Então, assim, fica muito difícil de encontrar esses meteoritos, né? Apesar que podem cair partes grandes, né? Mas normalmente é difícil devido à vegetação. Tá? Então, normalmente aí meteoritos, quando caem nessas zonas de mata, que a gente chama, né? Eles são mais difíceis de serem encontrados. Já, por exemplo, na área de perto de praia, né? Em costas, né? No deserto, por exemplo, se consegue muitas amostras no deserto do Saara, devido a essa facilidade de enxergar. Porque o meteorito, na verdade, é uma rocha, né? Que sofreu um processo que a gente chama de ablação, então a superfície ela fica escura, né? Quando ela é bem recente, ela é muito escura, né? Fica fácil de encontrar quando está na areia, né? A areia dá um contraste bem elevado. Agora, quando é a zona de mata, nós temos esse caso aí de 2020, que a gente calculou que houve uma queda em torno de 500 quilos de fragmentos, né? Numa determinada área, até agora não foi encontrado nada ainda,
Né? Professor... Então, infelizmente, nós temos esse problema. Não, porque a gente está aqui, claro, também muito fascinados com a beleza, com a luminosidade dele e tentando entender, né, onde ele caiu, os detritos, mas eu não sei, a impressão do senhor falando é que a gente se safou por pouco de ter um problema mais sério, né, de ele atingir uma região habitada. Essa impressão está correta? Sim. Porque poderia ser uma tragédia, né? Podia, com certeza. Tá? Por quê? Porque a gente está aí, é um assunto pouco discutido. Né? Foi bom comentar esse assunto. Tá? Por que a gente registra isso? A gente não registra apenas por estética, pelo contrário. Né? A gente registra para poder estudar cada vez mais, para conseguir, talvez algum dia, a gente ter algum sistema de previsão dessas quedas. Como hoje tem a meteorologia, que acerta aí praticamente 99% nas previsões. Nesta área, a gente não tem mecanismo algum de previsão, tá? A não ser aí grandes asteroides, tá? Vocês já ouviram falar, né, que muitos já detectaram a presença de alguns asteroides que podem chocar com o nosso planeta, né? São asteroides grandes, né, de 1 quilômetro, de 10 quilômetros, enfim. Aí, por telescópio, a gente consegue saber onde é que eles estão e se realmente a órbita pode um dia vir a ser coincidente com a nossa. O problema é que esses pequenos asteroides, que podem sim causar dano e morte, né, eles são completamente ainda imprevisíveis. E a gente está sujeito, eu comentei, o ano passado eu registrei mais de 8.000 quedas só nessa área do Rio Grande do Sul, Uruguai, né, Santa Catarina, tá? Então, veja bem, a gente está sofrendo esse tipo de queda diariamente, ou seja, dia e noite. A gente só consegue registrar à noite devido às nossas câmeras operarem normalmente à noite, tá? A luz do sol, ela impede que a gente consiga fazer esse tipo de registro, a não ser que seja um grande como esse, né? Até houve uma matéria, um tempo atrás, aí na própria RPS, na Gaúcha, né? Onde eu fiz o registro aí ao anoitecer, né? Era dia ainda, era muito grande também, tá? Então, quando eles são muito grandes, produzem uma luz muito forte, a gente consegue registrar durante o dia. Os menores não. Então, sim, é um risco que a gente corre 24 horas, é totalmente imprevisível, a direção, inclusive, que pode vir, ele pode vir no horizontal, não existe essa área, ele cai lá do céu para baixo, né? Não, nós temos que entender que a gente está num planeta, né, no meio do universo, e esses corpos, eles vão entrar atraídos pela nossa gravidade em qualquer parte do nosso planeta, em qualquer direção, né? Então, sim, existe um risco, a gente ontem escapou por pouco, né, como foi em 2020, né, de um grande meteoro como esse atingir em cheio um edifício, por exemplo, tá? Ou uma rua, agora, durante a tarde, cheia de pessoas, tá? Existe esse risco. Assim como existe um risco também muito grande, é um assunto até que é pouco debatido, né, que é a questão da queda de lixo espacial, que são justamente os satélites, né, que não estão mais em operação, que a gente acompanha aqui, inclusive essa órbita, né, para poder, inclusive, comunicar uma possível queda que possa haver no Rio Grande do Sul, né? Esse lixo espacial também existe o risco de cair sobre um grande centro, sobre uma casa, um edifício, enfim, um carro, né? E os meteoros, então, funcionam assim, é da natureza, né? E aí vem uma questão importante aí, Paulo Germano e Stout, que eu acho que a gente sempre trabalha muito aqui em função de conscientizar as crianças, né? A gente sempre acha que às vezes o adulto às vezes já não vale muito mais a pena, né? Eu invisto muito nas crianças, né? De nós termos um cuidado com a nossa atmosfera. O que faz com que seja viável a vida aqui no nosso planeta não é só em função da questão do ar, é em função também dos meteoros, é que nós temos a nossa atmosfera para nos proteger dos meteoros, né? Porque se a gente não tivesse uma atmosfera que fizesse toda essa proteção, né, que oferecesse uma resistência à entrada dessas rochas, seria completamente inviável a vida aqui nesse planeta. Claro. Professor Carlos Fernando Jung, do Observatório Heller-Jung, muito obrigado pela aula. Uma boa tarde. É isso. É sempre um prazer. Escuto você sempre. Obrigado, agradecemos aí mais uma vez pelas informações.